Olá, boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria recebê-los aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa querida casa André Luiz. Hoje nós mudamos os nossos trabalhos em virtude de um trabalho que a gente precisava dar prioridade e aproveitar a presença do nosso querido irmão Alírio, que vem de tão longe, e a gente tem que explorar um pouco isso, né? Dos nossos queridos irmãos que trazem essa bagagem linda para compartilhar com a gente. Os nossos trabalhos de quarta-feira são 2 estudos, que todo mundo aqui já sabe, né? Os estudos do livro dos Espíritos e Evangelho, e também o livro dos Médiuns, e a gente então transferiu os 2 horários, das 7 às 9, para esse, digamos, mini seminário, ou seminário, né, de 2 horas. Então, é uma grande alegria compartilhar com esse trabalho lindo aqui hoje. Vamos fazer então a nossa prece de início, né? Fechando os nossos olhos. Acalmando os nossos corações. Esvaziando as nossas mentes. E trazendo a figura amada do Mestre Jesus. E vamos dizer a Ele muito obrigado por mais essa oportunidade, por estarmos aqui. Vamos usufruir dessas energias salutares que aqui perambulam, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos guia, que nos dá suporte. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, mentores da nossa querida casa. Obrigada aos nossos anjos guardiães que nos ajudaram, que nos fez com que pudéssemos estar aqui hoje, organizando os nossos trabalhos. E neste momento, pedimos a inspiração divina ao nosso querido irmão que vai proferir o trabalho, o Alírio. Pedimos também a inspiração e a luz na nossa compreensão para que o trabalho que ele nos oferecer possamos ter a percepção, assimilar, colocar dentro da nossa jornada, fazer com que nós possamos melhorar sempre através do conhecimento. Querido Jesus, pedimos neste momento a Tua permissão para que possamos iniciar o nosso trabalho da noite com muita luz, com muita paz. Muito obrigada. Que assim seja. O Alírio, acho que quase todo mundo aqui conhece, mas para quem não conhece, o Alírio é um trabalhador ativo na doutrina espírita, de um estado que eu tenho uma paixão muito grande, que é o nosso querido Mato Grosso. Ele está lá na cidade de Cuiabá, e ele faz parte da Federação Espírita de Mato Grosso, e eu conheço o trabalho do Alírio, não é de hoje não, é de muitos anos atrás. Na nossa pequena casa onde eu iniciei o trabalho e a aprendizado da doutrina, o Alírio já estava lá. Então o Alírio é esse colaborador que hoje é a nível internacional. Faz parte do projeto Espiritizar, do qual nos orienta e nos dá cada dia mais direções para o bem aprender. Alírio, a palavra é sua e hoje ele vai falar sobre saúde espiritual. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre o tema saúde espiritual. E vamos fazer um trabalho interativo, porque ficar 2 horas só ouvindo não é nada agradável. Então nós vamos fazer uma reflexão em torno do tema. Começando com o caminho para a saúde espiritual.
todo o processo para nós desenvolvermos a saúde espiritual, que é a saúde no nível mais profundo que o ser humano pode desenvolver, passa por um caminho. E esse caminho, quem nos trouxe é o nosso modelo e guia da humanidade, o Mestre Jesus. Nós vamos refletir algumas questões que o Cristo nos oferece para o desenvolvimento da saúde. Então, imaginando que o estado de saúde espiritual é semelhante a esse jardim aqui. É um parque que tem lá na Holanda, muito belíssimo. Quando nós queremos fazer com que a nossa vida floresça dessa maneira, o único caminho que nós temos é o caminho de seguir as orientações do Cristo. A doutrina espírita é a doutrina que tem o grande objetivo de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, para que, trabalhando com o Evangelho de uma forma reflexiva, trazendo o Evangelho para dentro das nossas vidas, nós possamos verdadeiramente nos transformar. O Evangelho tem mais de 2000 anos que está entre nós, mas ainda são poucas as pessoas que adentram no significado dos ensinamentos do Cristo para trazer esses ensinamentos de forma viva nas próprias vidas. A grande maioria dos cristãos ainda são cristãos sem refletir o significado do próprio Evangelho nas suas vidas. Então, o que nós faremos na noite de hoje é uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, mais propriamente do capítulo 11 de Mateus, nos versículos 28, 29 e 30. Para que nós possamos desenvolver a saúde espiritual, são necessários 3 atitudes interiores. A primeira é cultivar o sentimento de aprendiz. A segunda, cultivar o cumprimento do dever consciencial. E a terceira, cultivar uma profunda gratidão a Deus. Então, para que nós possamos ser espiritualmente saudáveis, que é muito mais do que a saúde do corpo, da mente, é a saúde do espírito que somos, esse caminho é fundamental de ser trilhado. Primeiramente, nos colocarmos como aprendizes da vida. Nesse processo de aprendizado, nós somos convidados a desenvolver o dever consciencial. O dever que nós temos para com a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, conforme nos diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. E a partir do sentimento de aprendiz e do cumprimento do dever consciencial, nós somos convidados a uma profunda gratidão a Deus. A gratidão a Deus, a gratidão à vida por estarmos nesse processo, nesse movimento virtuoso. Vamos ver um por um dessa tríade, começando pelo sentimento de aprendiz. Vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículos 28 a 30. Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejamos que nestes 3 versículos nós temos todo um caminho muito bem definido pelo Cristo para que nós possamos desenvolver o sentimento de aprendiz, o sentimento de comunhão plena conosco em essência e com Cristo. Primeiro ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que Jesus só convida quem está cansado e oprimido? A pergunta é para vocês. Não deveria convidar todo mundo? Todo mundo cansado. Vejamos, o espírito crístico na evolução do mestre nunca diz nada sem um sentido muito profundo. Quando ele faz um convite, e todas as vezes que nós nos depararmos com um verbo no imperativo, como este, vinde, nós estamos diante de um convite, mas não um convite qualquer. Um convite com vocação. É um convite diretamente às nossas consciências. Então, se ele convida apenas aqueles que já estão cansados de sofrer, que estão oprimidos, sobrecarregados com as próprias limitações, é porque tem uma razão de ser. Basta nós olharmos o Evangelho com atenção, nós vamos ver que muitas pessoas que travaram contato diretamente com Cristo e que eram chamados os felizes, os milionários, os ricos da época, não atenderam o convite dele. Se nós formos lá no Evangelho, no encontro com o moço rico ou o jovem príncipe, tem as 2 denominações, ele estava ali, fala que para Jesus que estava desejando segui-lo, mas Jesus coloca as condições para segui-lo e ele vira as costas e vai embora. O próprio Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, Reencarnação de Emmanuel, há 2000 anos, como senador romano, ele tem uma conversa direta com Jesus numa praia do lago de Genezaré, e mesmo sentindo a magnitude desse encontro, que leva ele a se prostrar de joelhos, ele, um senador orgulhoso, e se verga tamanha irradiação que veio de Jesus, mas o que ele faz é ir às costas e vai embora. Só desperta muito tempo depois. O próprio Cristo diz para ele: senador, ou é agora, ou é no dobrar dos séculos. Ele preferiu o dobrar dos séculos. Precisou voltar como um escravo, passar por todo um processo de humildar o seu orgulho para poder seguir Jesus. Então, vejamos, se nós temos pessoas que travaram contato diretamente com Jesus, mas eram chamados, felizes, claro que é o feliz de faz de conta. É o feliz porque tem tudo que o dinheiro pode comprar, tem as coisas, mas não tem o principal, que é o processo de estar cansado dessa vida. Nenhuma das pessoas que se aproximaram dele e ficaram envolvidas por ele
está longe desse critério, de ser os chamados felizes do mundo, que vive mais numa euforia, numa ilusão de que o mundo é assim o assado, e desprezam. Pede de nós um esforço. Até para ir verdadeiramente a Jesus, pede um esforço. Qual é o primeiro esforço que nós somos convidados a fazer? O esforço de reconhecer que todo e qualquer processo de infelicidade, de sofrimento, de aflição que nós trazemos foi produzido por nós mesmos. Porque é uma tendência do ser humano, quando se encontra em algum sofrimento, atribuir esse sofrimento a causas externas. Tem gente que chega a culpar até Deus. Que mal que eu fiz para Deus para merecer uma vida tão ruim, tão desgraçada. E nós sempre dizemos, para Deus nós não temos como fazer o mal. Deus é a força onipotente do universo, que organiza todo o universo. Nós, quando descumprimos as leis divinas, fazemos mal a nós mesmos. E se nós, em algum momento, fizermos mal a nós mesmos, nós seremos convidados a fazer o bem a nós mesmos, cedo ou tarde. Então, cedo ou tarde, nós vamos ser convidados a reconhecer: eu produzi o mal. Eu produzi esta doença, seja qualquer tipo de doença, até as infecciosas. Até as doenças infecciosas existe um quê emocional, espiritual. Porque ninguém contrai uma doença infecciosa se não tiver uma baixa do sistema imunológico, um mau funcionamento do sistema imunológico. Porque o nosso corpo é todo programado para se defender de todos os micro-organismos que existem, bactérias, vírus, protozoários, todos. Se nós contraímos porque houve algum processo de ordem espiritual. Só dois tipos de doenças que não têm uma vinculação espiritual. As fraturas resultantes de acidentes, quedas, essa é considerada uma doença artificial, porque a pessoa fraturou um osso, rompeu um tendão, qualquer contusão, aí sim é uma doença chamada de artificial. Ou os envenenamentos. Se não for por uma causa de suicídio, né, por exemplo, o envenenamento acidental também não tem um quê espiritual. Todas as demais doenças são causadas por processos de ordem espiritual. O que significa processos de ordem espiritual? Movimentos psíquicos e emocionais nossos mesmos. Não são espirituais no sentido de que um obsessor está gerando isso para nós. Não é nesse sentido. Espiritual enquanto doença do espírito. E a saúde espiritual é resultado de todo o trabalho interior de reconhecimento que nós é que criamos qualquer doença e seremos nós aqueles que desenvolveremos a saúde no nível profundo. Então, o primeiro passo para isso é reconhecer essa realidade. Esse reconhecimento é um exercício de humildade fundamental para assumir o sentimento de aprendiz. Eu criei determinados problemas. Assumo a responsabilidade, não a culpa. Porque nós temos uma ideia de que nós devemos nos culpar pelos problemas. Culpar não adianta nada, não ajuda em nada. É se responsabilizar. Dentro da lei de responsabilidade, nós assumirmos que em algum momento
nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, usamos mal a lei de liberdade, e aí, diante da lei de responsabilidade, contraímos um débito, que vai se manifestar por meio da lei de causa e efeito. Os efeitos são a doença, a causa são os processos de ordem emocional e espiritual que trazemos. Então, quando nós reconhecemos que nós é que criamos, nós estamos prontos para ir até Jesus. Para que esse ir até Ele? Vinde a mim. Não é para mitificar o Cristo como os cristãos têm feito, inclusive muitos espíritos. Mitificar alguém, seja Jesus, seja um espírito desencarnado, ou pior ainda, uma pessoa encarnada, é muito grave para quem mitifica. Porque nos afasta do nível profundo que nós devemos ter com as pessoas e com os espíritos. A mitificação é um processo de superficialização da relação. Se nós mitificamos Jesus, nós distanciamos. Jesus está lá, é um mito, e nós estamos aqui. E aí é muito comum as pessoas dizerem assim, Jesus é Jesus. Quando a própria consciência pede para que a pessoa faça esforços para desenvolver virtudes, é muito comum as pessoas dizerem isso. Mas para Jesus é fácil, ele era espírito puro. Mas será que foi sempre fácil? Ele se tornou puro por esforços, como todos nós somos convidados. Ele foi criado também simples e ignorante, como nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. Ele não foi criado puro, ele se purificou. Então, se ele fez isso, nós também somos convidados a fazer a mesma coisa. Então, ir até Jesus é ir até o modelo. Para quê? Para trazer as virtudes do modelo para dentro das nossas vidas. Esse é o verdadeiro significado do vinde a mim. Não é simplesmente mitificar o Cristo e pronto, adorá-lo como um mito ou como Deus, como outros irmãos de outras crenças fazem. É modelar, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o espírito mais puro que Deus colocou sobre a face da terra para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta, Jesus. Então Jesus é o modelo para todos nós. Ir até Ele é ir ao encontro desse modelo. Se nós pudermos sintetizar as virtudes do Cristo numa única virtude, nós poderíamos sintetizar como sendo a virtude do amor. Então, ir até Jesus, vinde a mim, significa ir ao encontro do amor, que Ele é o grande exemplo. Para quê? Para trazer esse amor para dentro das nossas vidas. Se nós não trouxermos o amor para dentro das nossas vidas, o processo de alívio não vai acontecer. Porque o alívio não é a crença no Cristo. O alívio que ele fala, e eu vos aliviarei, é a energia do amor trazida para dentro das nossas vidas. Então, quando nós reconhecemos que nós criamos o problema, e é o amor do Cristo por nós, mas esse amor vivo sendo exercitado por nós mesmos, é que vai nos aliviar. Aí sim, nós adentramos o caminho da autotransformação, que vai gerar a saúde espiritual. Perguntas até agora, gente? Vocês também podem fazer perguntas caso tenha dúvida. Em relação à doença, que todas as doenças são ordem de acordo, com a nossa faixa vibratória, alguma coisa relacionada
ao que nós fizemos. Mas e as doenças genéricas, por exemplo, como se fosse um Parkinson's, uma doença desse tipo, que muitas das vezes vem da família e a pessoa está predisposta a ter? Então, seria, se a pessoa tiver uma condição boa, espiritual, pode ser que ela venha a ter, mas devido à forma com que ela vive, com que ela age, de acordo com tudo isso que você falou, ela pode não ter esta doença. Exatamente. As doenças genéticas ou de predisposição genéticas, porque as genéticas mesmo são expiatórias. Então, por exemplo, a doença genética é uma doença que a pessoa já nasce doente, com um cromossomo a mais, uma alteração de um gene específico, uma síndrome genética. Né? Por exemplo, a síndrome de Down, que a pessoa nasce com um cromossomo 21 a mais. A síndrome de Klinefelter, que a pessoa nasce com um cromossomo X a mais. Então, são doenças para expiação do espírito. Existem as doenças com uma tendência genética familiar. Essas doenças, a própria ciência recentemente descobriu uma coisa muito interessante. Quando o genoma humano foi decifrado, os cientistas descobriram que apenas 20% dos nossos cromossomas compunham os genes. E eles chamaram o restante de DNA lixo. Quando eu vi essa pesquisa, imediatamente falei, o pessoal não sabe o que fala. Imagina se Deus ia criar 80% do nosso DNA para não servir para nada. Tudo no nosso corpo funciona perfeitamente, milimetricamente, uma perfeição assim. Quem já estudou a fisiologia, a bioquímica, tudo é uma perfeição muito grande. E nessa perfeição, fazer 80% de o material mais intrínseco da célula é o DNA, ser lixo. Os anos passaram e recentemente, 2016, eu vi uma pesquisa. Chegaram à conclusão que não era lixo coisa nenhuma. O que é esses 80% dos que não fazem os genes? São ativadores e inibidores dos próprios genes. Então, por exemplo, quando você tem uma doença com uma predisposição familiar, não é uma sentença de que você vai ter a doença. Você traz uma predisposição. E a pessoa vai ativar ou inibir os genes para aquela doença. Isso é válido para depressão, para alcoolismo, para doenças como Parkinson e outras que têm uma tendência familiar. Então, o espírito dócil, isso é muito interessante, porque tem pesquisas que mostram, por exemplo, a depressão tem uma tendência familiar. E aí, tem umas pesquisas feitas com gêmeos idênticos. O gêmeo idêntico é quando um tem a mesma carga genética do outro. É aqueles gêmeos que cara um focinho do outro, como diz popularmente. São idênticos. Então tem a mesma carga genética. E tem pesquisas que mostram que quando um desenvolve depressão, teoricamente o outro teria que ter depressão. Teria que ter mesmo, literalmente. E as pesquisas mostram que não é bem assim. Às vezes 60% a 70% o gêmeo desenvolve, mas tem 30% a 40% que não desenvolve. Na época que não se sabia desses ativadores e inibidores dos genes, ficava como um enigma. Então, se a doença tem uma causa genética, era para ter. E não é verdade. E isso é válido para todas as doenças. Então, o espírito, quando ele se transforma, utilizando da conexão com as leis divinas e com a prática das virtudes, o que vai acontecer? Ele vai inibir os genes da doença.
Ele não nasce numa determinada família com uma tendência a determinadas doenças por acaso. Não é simplesmente, Deus, vamos colocar ele lá numa família de depressivos para ele ver como que é a depressão. Não. É colocar, a pessoa renasce naquela família para que ele possa ressignificar a tendência à depressão. A mesma coisa serve para o alcoolismo, por exemplo. Então, uma família de pessoas que já desenvolveram o alcoolismo no passado renasce em conjunto. Mas para quê? Não para reincidir no mesmo erro do passado, para ressignificar. Eu conheço muitos que os pais eram alcoólatras e os filhos se libertaram completamente, graças ao conhecimento espírita, ao esforço. E só tem a tendência. A tendência fica e ela fica inibida pelo próprio espírito. Então é assim que funciona. Isso que é o conceito de saúde espiritual. A saúde espiritual é o espírito que comanda a sua mente e o seu corpo, e não o contrário. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, é o meu karma. Eu nasci, uma vez eu atendi um cliente que ele falou, ele já chegou na consulta dizendo que ele era uma titica genética. E ele inclusive fez uma queixa, olha, eu fiquei muito incomodado com o livro que eu vi lá na recepção. E os nossos livros ficam já lá na entrada, numa prateleira na recepção. Esse livro chama Cura Espiritual da Depressão. Aí ele era médico também, consultando com um médico espírita, e que escreve livro espiritual, com essa visão espiritual profunda. E aí eu falei, olha, por acaso eu sou o autor do livro, tá? Então, para ele já saber com quem ele estava lidando. Mas aí ele falou, eu sou uma titica genética. Por quê? Meu pai é depressivo, minha mãe é depressiva. Então eles me legaram essa porcaria desses genes. Eu sou depressivo já há muitos anos, eu não tenho jeito. Eu vim aqui para você me dar um remédio para ver se resolve isso. Eu estava numa consulta médica homeopata, não foi nem para psicoterapia, que é outro trabalho que nós fazemos. Eu coloquei para ele que, tendo esse tipo de pensamento, ele não tinha como se libertar. Já tomando antidepressivos de todos os tipos, e não funcionava. E os remédios não vão fazer milagres se a pessoa, ela o tempo todo bombardeia a própria mente com a doença. Esse é um doente espiritual. A saúde espiritual é exatamente fazer o contrário. Reconhecer, eu sou potencialmente saudável. E como eu sou potencialmente saudável, eu posso exercitar a saúde, viver de bem com a vida, trabalhar isso. E aí a carga genética se reduz. O impacto genético se reduz. Você tem pergunta? Por favor. Eu queria saber, por exemplo, eu tenho um amigo que já a família dela já é a quarta geração com câncer de mama. E ela teve a bisavó, a avó, a mãe, agora a filha dela. É a tia e a filha. Qual a relação? Porque você falou que tem... São espíritos comprometidos nessa área que renascem em conjunto. Então ninguém renasce numa família por acaso. Existe todo um programa espiritual em relação a isso tudo. Então, como existe um programa espiritual, as pessoas que têm alguma alguma necessidade de passar por uma experiência assim, né, porque nenhuma experiência no corpo acontece fortuitamente. São mecanismos muitas vezes ligados à lei de causa e efeito, de abusos, no caso, por exemplo, de mama, de órgãos sexuais, muitas vezes abuso da própria sexualidade do passado, abusos
de tipo abortos, uso da sexualidade simplesmente para usufruir de situações os mais diversas, comprometendo o espírito. E aí a própria doença serve para que a pessoa aprenda a valorizar a sexualidade, aprenda a valorizar os órgãos, né? E por isso que acontecem esses fenômenos. Então, baseado nisso que você acabou de falar, então essas encarnações pode ser um grupo, podem ser amigos de família, seja pai, filho, mãe, filho, e pode ser um grupo maior, como ela disse aqui, Sim. Com várias gerações. Mas são espíritos A vinculados. ligação deles, então, por pode ser uma ligação por um determinado tipo de Porque muitas vezes nós nos comprometemos também em grupo, né? E quantas pessoas se unem para formar quadrilhas e situações as mais diversas possíveis de prejudicar outras pessoas, né? Uma outra dúvida. Você fala de problemas de aborto, né? Que é uma coisa que vai contra a lei divina. E essa questão de ligar as trompas ou vasectomia, isso tem algum... Você tem notícia que tem algum... É diferente porque aí é o livre-arbítrio da pessoa, aí sim, sobre o corpo dela. Ela pode fazer laqueadura, que é impedir a fecundação, ou a vasectomia, que é impedir a fecundação. A pessoa tem o direito de usar o seu livre-arbítrio para limitar os filhos à quantidade que ela acha que é o que ela dá conta. Que é diferente do aborto, que já não é mais o corpo da pessoa. Porque apesar da pessoa falar que tem direito ao corpo, o feto que está sendo gerado é um espírito que foi ligado àquele corpo na fecundação. Não é com 12 semanas, como as pessoas falam. É na fecundação. E tem alguma implicação, que se saiba de outra pessoa ligar as trompas, não pode fazer? Pode ter implicações energéticas, porque a tubo-uterina, assim como o canal que leva os espermatozoides até do testículo até o pênis, são tubos de fluxo de energia. Quando você corta ali, você corta o corpo físico, mas de uma certa forma produz um bloqueio no nível do corpo fluídico e pode gerar, né? Não existem estudos ainda sobre isso na medicina por causa do materialismo que caracteriza a nossa medicina ainda, né? De vinculação, por exemplo, de câncer de próstata com vasectomia, de câncer de útero, ainda não existe porque ninguém pensa nessas questões, né? Porque o corpo fluídico ainda é um ilustre desconhecido para a medicina, mas existem alterações, né? Dentro da homeopatia, que é uma área da medicina que é espiritualista, que trabalha o corpo fluídico, nós sabemos que há bloqueios energéticos. As medicinas orientais, como a acupuntura, também percebem esses bloqueios energéticos acontecendo. Agora, se isso vai gerar doenças ou não, também depende muito do espírito, da docilidade do espírito em relação à vida e tudo mais. Lilian, só uma pergunta. Com relação a essa questão das doenças genéticas, por exemplo, essa tendência de câncer de família, como que eu me trabalho, assim, dentro de uma visão consciencial, dentro dessa proposta de saúde espiritual? Existe essa questão genética, mas como que eu vou lidar com essa questão na minha vida? Como que eu transformo isso? Tipo, tem como ser trabalhado nessa minha encarnação para que seja quebrado esse ciclo de enfermidade? Sim, todo e qualquer ciclo de enfermidade vai ser ressignificado pela saúde espiritual. Então a predisposição de ter a doença no corpo é predisposição, não é uma sentença, salvo nas doenças karmáticas que nós já falamos, que a causa é anterior. Quando a causa é anterior e o espírito já renasce com o problema, é só a próxima encarnação para ser resolvido.
Mas quando traz uma predisposição, é uma tendência. A pessoa vai, ela tem 3 opções sempre para fazer, para trabalhar essa tendência. Isso é colocado de uma forma muito própria no livro Missionários da Luz, de André Luiz, quando aborda a reencarnação de Segismundo. O Segismundo, ele estava se submetendo a uma nova reencarnação, e dentre os problemas que foram programados, havia a possibilidade de uma doença cardíaca por volta de mais ou menos uns 40 anos de idade, que era a idade que ele apunhalou um rival numa encarnação passada, apunhalou justamente no coração, matando o esposo da mulher que ele se apaixonou, e depois que matou o esposo dela, teve um relacionamento, mas logo se cansou da mulher e ela terminou no prostíbulo e tal. E aí renasce o trio, o que foi assassinado seria o pai dele, a mulher, a mãe, e ele retorna com a predisposição de uma doença cardíaca. E André Luiz faz a pergunta para Alexandre exatamente o que você fez. O que pode acontecer com ele? E Alexandre, que é o mentor espiritual que orienta o livro Missionários da Luz, diz o seguinte: ele teria 3 opções. Ele poderia agravar o processo que já estava previsto, poderia simplesmente ficar naquilo que já estava programado e ter a doença aos 40 anos e tudo mais, e poderia, inclusive, se fizesse um esforço para desenvolver as virtudes, ficar completamente livre do problema. No sentido de que ele poderia não ter a doença, ficar apenas na predisposição. Então, isso serve para qualquer tipo de predisposição. Quando nós nos trabalhamos para nos tornarmos pessoas mais virtuosas, qual é o grande objetivo da vida? O próprio Cristo ensina isso. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer o quê? O que Jesus falou? A morte do pecado. Então o pecado é o erro, é o movimento da pessoa, da criatura, se afastar das leis divinas. Então é o pecado dentro de uma visão profunda. Todo o processo de afastamento das leis divinas, de dar vazão aos sentimentos egóicos, é um grande equívoco que nós cometemos. Todas as doenças, todos os problemas que nós criamos vêm daí. Então, como nós vamos nos libertar? Matando, entre aspas, o pecado, não o pecador. Então, quando nós fazemos esforços para nos tornar pessoas mais virtuosas, esse é o grande objetivo da existência. Então, se a pessoa está fazendo todos os esforços que ela pode para se tornar mais virtuosa, melhor, não apenas para melhorar a vida dela, para melhorar a vida de uma coletividade inteira, para que a pessoa ter uma doença que vá levá-la à morte prematura, por exemplo. Por isso que existem as chamadas moratórias, por isso que existem as chamadas, todo esse processo em que o espírito, a partir do esforço que ele faz, ele minimiza ou faz com que as doenças fiquem de uma forma apenas como uma predisposição. Isso é o alívio que Jesus fala, e depois o descanso no próximo versículo. É que nós vamos criando pelo esforço que fazemos. Não é um processo simplista, é o esforço para ser pessoas melhores. E se a pessoa é melhor, a própria doença ela vem para que a pessoa aprenda pela dor a ser melhor. Se a pessoa estiver fazendo isso amorosamente, para que dor? Então a mentora Joana de Ângeles, ela diz isso. Quando nós nos encaminhamos em direção ao amor, a dor diminui até desaparecer.
Então esse é o significado desse versículo aqui. Quando nós vamos ao encontro do amor que Jesus é a grande referência e trazemos esse amor para dentro das nossas vidas, a primeira coisa que vai acontecer é o alívio de todas as nossas aflições. Isso inclui as doenças físicas e emocionais. Esse alívio pode ser mais intensificado se nós vamos ampliando esse processo. Ir ao encontro do amor para quê? Para tomar o jugo de Jesus em nossas vidas. O jugo é diretriz. Qual é a grande diretriz que Jesus nos ensinou? A grande diretriz são as leis divinas. E a lei maior é a lei de amor, justiça e caridade. Então, se nós queremos viver de uma forma mais equilibrada, mais saudável, nós somos convidados a cumprir as leis. A cumprir as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade. Porque ela é a mais significativa e todas as demais são resultado dessa lei maior. Então a lei de amor, justiça e caridade, que é o jugo do Cristo, nos convida ao amor a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, como ensina Jesus, e ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus de todo entendimento? Questão 619 do Livro dos Espíritos. Alguém lembra? Na questão 619 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se todos nós podemos compreender, todos nós podemos conhecer as leis divinas. E os benfeitores respondem que sim, mas que nem todos as compreendem. Aqueles que buscam investigar as leis são aqueles que melhor as compreendem. Então vejamos essa palavra investigação. O que é investigar as leis? É conhecer como as leis funcionam. Quando Jesus fala amar a Deus de todo entendimento, no próprio Livro dos Espíritos diz que no nível evolutivo que nós estamos, nós não conseguimos compreender Deus. Porque Deus é um absoluto. Só espíritos puros conseguem compreender Deus. Então ele colocou alguma coisa que nós não somos capazes de fazer? O Espírito Crístico nunca coloca nada em vão e algo que nós não sejamos capazes. Então amar a Deus de todo entendimento é exatamente entender o funcionamento das leis. Porque as leis divinas é a maior obra de Deus. E no próprio Livro dos Espíritos diz que nós só podemos compreender Deus a partir das suas obras, no nível evolutivo que nós estamos. Então, quando nós fazemos estudos, por exemplo, sobre as leis divinas, entendemos o funcionamento, nós temos um livro, O Significado das Leis Divinas, que foi lançado em inglês, inclusive, nesse evento que houve em Vero Beach, no fim de semana passado. O objetivo é de nós compreendermos as leis. Amar a Deus de todo entendimento. O que é amar a Deus de todo o coração? Que é a segunda parte da tríade. Coração é sentimento. Então, sentir as leis como sendo um código para que nós sejamos felizes, conforme diz a questão 614 do Livro dos Espíritos. Na questão 614, Kardec pergunta o que é a lei natural. E os benfeitores dizem que a lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem. Ele só é feliz quando ele a cumpre, quando ele se conecta com a lei, e é infeliz quando dela se afasta. Então essa é amar a Deus de todo o coração, é sentir um afeto pelas leis divinas, é sentir o amor pelas leis, porque elas existem para sermos felizes, e não ver as leis divinas como um estorvo nas nossas vidas. E amar a Deus de toda a alma, o que significa?
vivenciar as leis em nossas vidas. Então, quando nós fazemos esses esforços para compreender as leis, pelo estudo de como elas funcionam, sentir as leis no nosso coração e vivenciá-las, nós estamos praticando o amor a nós mesmos. Porque Jesus fala que amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma é semelhante a amar o próximo como a si mesmo. A grande referência é o si mesmo. Então, quando nós fazemos exercícios para compreender uma lei, nós estamos fazendo exercício de auto-amor. O que nós estamos fazendo aqui agora? Um exercício de auto-amor. Todos nós estamos fazendo um exercício de auto-amor. Quando nós paramos para refletir o funcionamento das leis divinas, o funcionamento da vida, nós estamos fazendo um exercício de auto-amor. O maior exercício de auto-amor que nós podemos fazer, que é estudar o funcionamento da vida, para compreender como tudo funciona. Isso tudo é o jugo de Jesus. Nós vamos adentrar no esforço amoroso naquilo que é justo conosco. A dimensão justiça nos convida a usufruir do nosso direito de ser feliz. Justiça lida com direitos e deveres. O nosso maior direito é sermos felizes, mas também o nosso maior dever. Então, o maior dever que nos cabe é fazer esforços para sermos felizes. E só vamos ser felizes praticando o amor e a outra dimensão, que é a caridade. A caridade nós podemos também resumir com um preceito evangélico: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, se nós fizermos esforços para nos amar, compreendendo as leis divinas, sentindo um afeto profundo com pelas leis divinas, praticando no limite das nossas forças essas leis, e ao mesmo tempo fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós, que é o exercício do amor ao próximo, da caridade para com o próximo, do amor ao próximo, nós estaremos tomando sobre nós o jugo de Jesus. Esse jugo é que é suave, que é leve. E quanto mais nós exercitamos a lei maior de amor, justiça e caridade, mais a nossa vida se torna leve. Vejamos que ele fala aqui do descanso para a alma. Então, primeiro, o exercício das leis vai nos tirar do simples alívio para nos colocar num outro nível de consciência, que é o nível do descanso. Qual é a diferença de alívio para descanso? Tem diferença? É o descanso no final, né? Depois do alívio tem o descanso. É o final? Não o final, mas é a parte que vem depois do alívio, né? Sim. Por que ele vem depois? Primeiro, no versículo 28, ele fala do alívio. E no 29, ele fala do descanso. Alívio para a alma, descanso para a alma. Qual é a diferença? Que você parou de sofrer, teoricamente, você entendeu o amor e as leis Exatamente. universais, você vai parar de sofrer e Exatamente. vai começar a descansar. E, na verdade, descansar é o trabalho até. Isso, exatamente. É Você mais vê. trabalhoso. Exatamente. Mas veja, o alívio é a diminuição das dores. Eu estou aflito, estou desesperado, não sei para onde eu vou. Aí eu fico sabendo que tem um caminho. Que tem um caminho que Jesus já nos ensinou. Então veja, só de ver essa luz no fim do túnel já não é um grande alívio para nossas aflições, para nossos sentimentos de vazio, de muita coisa que numa sociedade como nós vivemos? Mas não basta o alívio. O alívio é para você diminuir a tensão, diminuir todos os problemas, para que você possa ir para o próximo convite, que é tomar o jugo. O jugo é o exercício das leis divinas nas nossas vidas. Depois vem o próximo convite, que é aprender com ele.
Vejamos que é todo um processo bastante trabalhoso. O que gera as nossas doenças de caráter espiritual é a preguiça moral. Então a preguiça moral, tem gente que é tão íntimo da preguiça que ele chama de preguiça de prê. Ah, minha prê, né? Ah, minha linda, vem aqui, né? Dá vontade de fazer alguma coisa, a pessoa deita para a preguiça fazer passar. E tão íntimo que ela tem. Então vejamos, quando o preguiçoso ouve a palavra descanso, o que ele fala? Oh, não, a gente trabalha um pouquinho, mas depois tem o descanso eterno, né? A visão mitológica, dogmática do cristianismo, infelizmente, ainda é essa. As pessoas literalmente veem isso aqui. Você é um bom cristão, paga o dízimo, faz tudo bem material, e aí você vai ter o descanso eterno, com um anjinho tocando harpa, chupando uva no paraíso, com todo aquele paraíso dogmático que inventaram. Né? Deve ser um tédio enorme. Né? Imagina você ficar por toda a eternidade ouvindo harpa e estão chupando uva. Ainda bem que é só uma visão dogmática, porque seria uma tortura. Para quem a pessoa é operosa, imagina, você ficar pro resto da eternidade vendo o anjo tocar harpa e comendo uva. Então, o descanso não tem nada a ver com isso. O descanso que Jesus fala aqui é operoso, é a operosidade, a virtude ligada à lei do trabalho. Então, quanto mais nós trabalhamos para desenvolver as virtudes, mais trabalho vamos ter. Não apenas conosco, porque aí nós vamos auxiliar a outras pessoas a fazer o mesmo. Então, nós vamos ampliar o nosso potencial de trabalho. Por quê? Você imagina quando você se liberta completamente dessas aflições da vida sem sentido. O quanto nós nos tornamos pessoas mais produtivas. Né? Não apenas para beneficiar a nós mesmos, mas para beneficiar toda a sociedade. Tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu fui criada numa família, uma mãe extremamente católica, fervorosa, e um pai extremamente evangélico, ortodoxo. Então foi esse lá que eu fui criada. Não nasci num lar espírita, mas quando eu fui criança no centro espírita, aquilo marcou para mim. Eu tinha pros 8 para 9 anos e isso ficou para mim. E eu tô ainda parada na questão de você mitificar Jesus, porque eu acho que assim, eu faço isso, porque eu tenho aquela paixão por ele, idolatria, assim, da forma com que eu fui criada. E eu não sei como lidar com isso, porque realmente me emociona. A minha relação com Jesus é muito próxima, mas é uma paixão. Não é distante, mas então eu fiquei com isso pensando, falei, meu Deus, é muita criação também, parte minha ocupando o mundo. Mas também tem eu não sei o que fazer, eu não sei o que é esse mistificar exatamente. Como é que eu trago isso para uma forma mais espírita, entendeu? Já que eu tenho essa adoração 24 horas do meu dia pensando e tal. Certo. Então, veja, é o próximo convite. Aprendei comigo. Vejamos que Jesus, ele sempre se colocou como mestre. Mestre é aquele que ensina. É possível você aprender com o mestre, distanciada do mestre? Adorando o mestre, simplesmente deslumbrada com ele? Não. Você vai ter uma proximidade do aprendiz, do discípulo com o mestre. Então essa proximidade é daquele ser realmente de uma magnitude muito grande. Nós ainda estamos engatinhando na compreensão do potencial e da magnitude do Cristo. Jesus realmente é um espírito de alta envergadura. Mas é um espírito de alta envergadura muito próximo de nós. Nos aconchega muito intensamente a partir do momento que nós nos colocamos como aprendizes dele. E aí o que nós vamos fazer para ser aprendiz? Focar nos ensinamentos dele.
e não simplesmente na figura dele. Então, como que nós aprendemos com o Mestre? Buscando os ensinamentos e trazendo para dentro das nossas vidas. Quando nós temos dúvidas sobre alguma questão, como faz o aprendiz? Ele tem a referência do Mestre. Então, o Mestre é o modelo. Ele é o modelo para que nós possamos fazer o mesmo. Então, nós vamos fazer perguntas para nós mesmos. Jesus, como ele agiria nessa situação aqui? Tá? Você primeiro analisa como ele agiria. Se tiver dúvida, estuda o Evangelho. Tem vários encontros terapêuticos de Jesus com pessoas, várias situações em que ele exemplifica como agir. A partir do momento que você chega à conclusão de como ele agiria, e aí você traz para você como eu, como aprendiz, posso agir de forma semelhante. Vejamos, ele é o mestre é perfeito, o aprendiz está em aperfeiçoamento. Então isso que caracteriza o aprendiz, uma pessoa que está em aperfeiçoamento. Por quê? Existem 3 movimentos aí também. Existe o desculpismo, em que a pessoa fala, mas Jesus fez o que ele fez porque ele era assim, ele já era puro. Ou tem gente que fala que ele é Deus. Os evangélicos, algumas correntes evangélicas falam que ele é Deus. Então, se ele é Deus, claro, ele é todo poderoso. Mas Jesus não é Deus. Jesus é um espírito assim como nós, foi criado como nós. Da mesma forma, teve a origem como nós, só que ele é um espírito muito mais velho que nós. Quando nós entramos no reino nominal, Jesus já era um espírito puro e recebeu de Deus, nos recebeu de Deus para cuidar. Isso está no próprio Evangelho, numa oração que ele faz, quando ele fala que Deus nos criou e entregou para ele cuidar. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é o nosso guia para levar a Deus. Então, quando nós fazemos todos esses exercícios, reflexões, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproximando do Cristo, do Mestre, para trazer os seus ensinamentos para dentro das nossas vidas e exercitar. Quando nós estamos fazendo esses exercícios, nós vamos fazer perfeitos como Mestre? Não é possível. Não é possível. Agora, nos exercícios nós vamos acertar e errar. Quando acertamos, ótimo, seguimos em frente. Quando errarmos, nós vamos ver aquilo como um exercício de aprendizado. Por isso ele diz, aprendei comigo. Gradualmente nós vamos nos aperfeiçoando. Então isso que é deixar de mitificar o Cristo para trazer os seus ensinamentos vivos para dentro das nossas vidas. Fazer aquilo que Paulo de Tarso fez. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele fez o esforço para desenvolver as virtudes. Ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos e transformou a sua vida, depois do encontro memorável com Jesus, transformou a sua vida num hino de exercício de virtudes, com o modelo do Cristo. Ele fala, todos nós somos convidados a sermos cartas vivas do Evangelho. O que é uma carta viva do Evangelho? Aquele que faz esforços para desenvolver as virtudes e se tornar verdadeiramente cristão. Vejamos que fazendo tudo isso, nós vamos viver em descanso. Viver em descanso não significa viver sem problemas. Não é possível num planeta como o nosso, de expiações e provas, nós não termos problemas para ser resolvidos, nós não termos doenças. Mas é possível, mesmo na doença, você se tornar cada vez mais saudável. Por mais paradoxal que seja. Mas se nós prestarmos atenção, muitas vezes doenças que nós trazemos no corpo é resultado do nosso passado espiritual. Essas doenças nós não temos como impedir totalmente a manifestação delas. Agora, nós podemos fazer o quê?
nos tornar pessoas mais saudáveis, apesar da doença. O que significa isso? Você faz esforço para se tornar uma pessoa mais virtuosa. As virtudes cristãs sendo vividas dentro de você. Aí o que acontece com a doença? Diminui. Ela diminui a intensidade, né? E podemos conviver com a doença, nos tornando pessoas mais saudáveis. A saúde no nível mais profundo, espiritual. E aí a pessoa, no instante da sua desencarnação, vai estar muito mais saudável do que entrou, porque ela fez os esforços para se tornar verdadeiramente cristã. E aí eu passei na prova. Uhum, Não é isso? É por aí? É isso que é passar na prova. É uma prova. Uhum. Agora, dependendo da forma como eu vou encarar isso ou não, ela pode se tornar uma expiação ou não, é isso? A Não. dor, a expiação? A expiação só surge, diz o livro dos Espíritos, Deus não apressa a expiação. A expiação surge sempre quando o Espírito se rebela muitas e muitas vezes. Depois dele se rebelar muitas e muitas vezes e não quer realmente cumprir as leis, a expiação vem como um mecanismo para evitar que ele fique repetindo padrões rebeldes durante muitos e muitos séculos. Entendeu? Mas e quando ele, vamos dizer, passa pela expiação e ele não consegue superar isso? Ele vai passar aí quantas vai passar vezes quantas forem vezes? necessárias. Por isso que é da família que vem com... Muitas vezes, quando o espírito se rebela, porque às vezes surge a expiação, em vez de a pessoa amansar a sua rebeldia e humildar o seu orgulho, como recomenda o Cristo, a mansidão e a humildade, ela fica mais rebelde. O orgulho se exacerba. E aí o que acontece? A expiação fica dolorosíssima. Isso significa que a pessoa se livrou? Não. Porque ainda no movimento muita gente acha que toda pessoa que está sofrendo está expiando. Não necessariamente. Expiar significa extrair a pureza. Ação para extrair a pureza. Então, exe, extrair, pia, pureza, ação. Ação para extrair a pureza. A pureza é o processo de exercitar as virtudes. Então a pessoa tem uma expiação, uma síndrome genética, um problema emocional. Às vezes a expiação não tem nada de material, é puramente espiritual, que são as expiações morais. Mas ela sempre falta alguma coisa que a pessoa em algum momento abusou. E aí ela recebe isso de forma mansa e humilde de coração. Quando ela recebe de forma mansa e humilde de coração, ela encontra o descanso, mesmo na expiação. A dor vai ser minorada pelo amor. Um grande exemplo desse tipo é a Ivone Pereira. Ivone Pereira nasceu com uma expiação moral, era para nascer com uma expiação física. Como suicida contumaz, ela era para nascer débil mental, sem conseguir nem ver, nem ouvir, totalmente sem os 5 sentidos sensoriais, sem inteligência, sem nada. E foi dada uma oportunidade de escolha para ela. Ou ela viria com essa expiação totalmente física, sem possibilidade nenhuma de se interagir com o ambiente, serviria só para ela, para humildar o seu orgulho, amansar sua rebeldia, ou ela viria com a tarefa da mediunidade, para atender principalmente suicidas e ser médio do livro Memórias de um Suicida. Ela optou pela segunda opção, né, como todos nós sabemos. Na primeira opção, ela só serviria essa existência para ela. Na segunda opção, muito mais trabalhosa e é um misto de expiação e de prova. Ela teve uma expiação moral no sentido de que ela era muito pobre, vivia na casa dos outros de favor, foi espezinhada a vida toda, que era expiação moral, porque tudo isso ela teve no passado e ela jogou fora com o próprio suicídio, não valorizando a vida. Mas passou pela provação e pela expiação muito bem, e se tornou esse grande exemplo que é para o movimento espírita do Brasil e do mundo,
né? A obra Memória Suicida já está traduzida para vários idiomas e tudo, e ela já salvou muita gente, além dos suicidas que ela recebeu, né? E ignorou o sofrimento dessas pessoas. Então vejamos que nessa encarnação que ela optou, ela expiou e ao mesmo tempo ela serviu, ela foi útil para a coletividade. Ela ressignificou completamente as existências anteriores. Então, se é possível para uma pessoa como Ivone Pereira, que saiu da lama e foi até as estrelas, é possível para todos nós, se fizermos esforços. Então, chegar nesse nível do descanso. Ela teve muitas atribulações, com certeza, mas viveu nesse descanso para a alma. Da pessoa plenamente consciente de que estava reparando. A reparação é sempre dolorosa. Mas quando se coloca o amor sobre a dor alivia e depois chega no nível do descanso. O descanso é aquele estado em que você, espírito, sabe por que está acontecendo cada coisa na sua vida. E como você pode superar cada coisa na sua vida. Não significa ausência de atribulações, de dificuldades. Muito pelo contrário, às vezes vem bastante intenso, como é o caso da Ivone, que tinha uma expiação moral muito dolorosa, mas ela transformou a dor. Então é possível sim transformar a dor, primeiro o alívio, depois o descanso. Pode falar. Esse descanso é como se fosse uma serenidade que você tem. É a serenidade consciencial, Isso. exatamente isso. Você sabe que vai passar por essa batalha, mas sabe que vai passar. Isso. É a serenidade de consciência. A pessoa, ela passa pelas atribulações sabendo que existe um motivo, ela não está passando por aquilo em vão, é um resgate, é uma reparação do passado, e ela faz isso com naturalidade, com serenidade. Ou seja, uma aceitação e humildade. Sim, isso. Humildade e mansidão. As duas virtudes que Jesus fala aqui. Me fez lembrar o caso do meu irmão, que ele, jogando bola, a bola bateu na trave e bateu nos olhos dele. Então ele, a partir desse dia, ele ficou enxergando sombras e não enxergava mais com essa vista. Então minha mãe, como dentro da doutrina, né, desde o meu avô e tudo, levou, depois de levar em vários médicos, não conseguia melhora, tinha atingido a córnea, né? Então levou num centro espírita para fazer uma operação espiritual. E aí foi falado lá nesse centro espírita que ele, numa encarnação anterior, o meu irmão, ele tinha sido guia de um cego. E devido a ele ter sido guia de um cego, ele só teve esse problema de uma vista e de ver sombra, que na realidade era para ele ter ficado cego nessa encarnação. Era uma das expiações dele, por o que foi falado nesse centro. Isso fez com que a família ficasse um pouco mais calma, minha mãe parasse de procurar tantos médicos e tentar que ele voltasse, né? E ele também abraçou isso como uma bênção, dele estar enxergando só sombras em vez de ser cego das vistas. E Jesus conclui dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim que deve ser a vida, um jugo suave, porque são as próprias leis divinas para que sejamos felizes. E o fardo é leve. Vejamos que Jesus fala que existe um fardo a ser carregado. O grande problema da humanidade é que muita gente não quer carregar fardo nenhum. E aí quando o fardo aparece na vida dela, ela quer fingir de morta, né? Não é comigo, esse fardo aqui é do outro, do vizinho. E numa outra ocasião Jesus diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu fardo. Então vejamos, fardo leve, fardo de cada dia. Se carregarmos todos os dias os nossos fardos, o fardo daquele dia, o que vai acontecer? O fardo é leve. Agora, se eu deixar o de hoje para amanhã, amanhã fico com mais preguiça ainda, deixo para depois de amanhã e vou ficando com mais preguiça, vou acumulando. Só que esse fardo,
mesmo acumulado, um dia você vai carregá-lo. Então, quanto mais nós protelamos carregar o fardo, mais ele fica pesado. E quando ele está pesadíssimo, nós muitas vezes blasfemamos e dizemos que Deus não é Pai, Deus é isso, Deus é aquilo. Por quê? Porque acumulamos os fardos. Então, se carregarmos cada dia o fardo daquele dia, fizermos os esforços para desenvolver o amor, a mansidão, a humildade e outras virtudes, o fardo será sempre um fardo leve de ser carregado. Pergunta a gente sobre o sentimento de aprendiz? Eu só ia comentar, quando você falou da gente ficar mexicando o céu e o que é céu, o que é... então, o guia pra gente que está aprendendo, chegar ao céu é chegar à consciência, não é um lugar ou uma coisa. É interior. É o interior. É o reino dos céus, interior. É contato com as leis divinas da consciência e prática das virtudes. Isso que é o céu. O céu geográfico, teológico, dogmático não existe. Só existe para nem crianças hoje acreditam nisso, nem no céu nem no inferno, as crianças de hoje, né? Porque as crianças espirituais, mesmo adultos, continuam acreditando, mas chega na dimensão espiritual, vê que não é nada daquilo. E muitas vezes se sente traída nas próprias crenças. Infelizmente ainda é assim. Principalmente o inferno, mais do que o céu. Porque o inferno teológico, ele não produz um processo de virtude. Ele produz em muita gente o medo, só. Mas respeito e esforço, e o céu teológico ele é tão assim, infantilizado, né, que as pessoas, mas eu nem quero ir para esse lugar. Né? Só para chupar uva e ouvir harpa. Se tivesse um rockzinho de vez em quando. Fala aí. Tá. Falando um pouquinho mais sobre o fardo, talvez a gente tenha mais ideia sobre carregar o fardo de cada dia. Esse fardo lá dentro dele, é bom lembrar que estão as nossas impaciências, nossas limitações, que falta de dignidade, que falta de amor. São aquelas coisas que a pedra do nosso sapato, que dói o nosso calo, que a gente sabe que tem que melhorar, então é nesse sentido, não é mesmo? O fardo é o esforço para você desenvolver as virtudes. Para nós ainda é trabalhoso, bastante trabalhoso. Quanto mais temos essas limitações que você está falando, mais trabalhoso é. Então, por isso é um fardo. Desenvolver humildade, mansidão, paciência, tolerância, né? Caridade, e as várias virtudes cristãs é trabalhoso. Então é o esforço, mas é o esforço que liberta, que vai tornando a vida cada vez mais leve. Enquanto que a ausência de esforço, a preguiça, vai tornando a vida cada vez mais pesada. O jugo vai ficando cada vez mais perverso e o fardo cada vez mais pesado. Posso falar uma coisa? Oi, pode. Eu sei qual é o meu fardo, vamos dizer assim. E aí eu acho que eu já caminhei e estou pronta para trabalhando isso em mim. Aí acontece um fato que me abala, dentro desse mesmo fato. Me põe para baixo, me deixa triste, eu vejo que eu tenho muito ainda que fazer. Eu tenho que me sentir que eu já caminhei alguma coisa ou que eu não fiz nada ali. Esse sentido, às vezes eu acho que eu já tive um longo caminho, mas às vezes eu vejo que eu estou parada, que às vezes eu não é que parei, eu sei que eu fiz um progresso, mas que falta muito em mim ainda para conseguir o meu descanso. Porque muitas vezes nós achamos que numa existência apenas nós vamos resolver todos os problemas. Aí acontece uma coisa tão inusitada, tão grave, que a gente percebe que ainda tem muito a trabalhar. Isso significa o quê? Que você perdeu aquilo que já desenvolveu? Não, ninguém perde virtude já desenvolvida.
é que aquele fato precisava de uma virtude. Vamos usar uma quantificação só de analogia. Você estava com a virtude em 40 e precisou da virtude em 60. Aí, claro, faltou 20. E aí aquele impacto faz com que você perceba que você estava em 40 e não em 60. Mas o caminho é chegar em 100 daquela virtude, em 100%. Então é um esforço que nós somos convidados a aceitar que existe a limitação e que nós estamos em trabalho para superar cada vez mais. Né? Mais para frente, na sua vida, pode surgir uma outra situação que peça uma virtude de 80. Né? Isso não significa que você já perdeu o que já desenvolveu. Como é que eu ressignifico esse discurso de eu tenho? Dentro dessa questão do auto-amor, do questionamento. Porque é meio que imperativo, assim, meio que eu tenho que fazer isso. É como se estivesse me cobrando, entendeu? E eu acho que no meu entendimento, deveria ser uma coisa mais suave. Sim. Como é que eu ressignifico isso? Como ressignificar eu tenho que? Eu tenho que é uma conotação de obrigação. Então, todas as vezes que nós nos obrigamos a cumprir uma lei ou a desenvolver uma virtude para cumprir determinada lei, nós não vamos fazer isso. Nós vamos desenvolver uma pseudo-virtude. Por quê? Não existe lei de obrigação, existe uma lei do dever. O dever é aquilo que nós falamos, o dever consciencial. Eu tenho dever para com a minha consciência. Mas existe a lei de liberdade. A lei do dever está associada à lei de liberdade. Eu sou livre para praticar o dever. E quando eu reflito profundamente, eu escolho voluntariamente praticar o meu dever. Então eu não tenho que nada, eu sou convidado a. As leis divinas sempre nos convidam a praticar as virtudes. Vejamos que as falas de Jesus são no imperativo, mas são convites conscienciais. Nós chamamos de convite e convocação. É um convite diretamente às nossas consciências, mas são convites. Porque imagina Jesus nos obrigando a praticar o amor. Ele já teria obrigado, deu tempo, 2000 anos. Se fosse na base da obrigação, não daria tempo? Daria, mas ninguém vai desenvolver virtudes por obrigação. É por conscientização. E a conscientização é uma escolha. Então, em vez de eu tenho que, nós recomendamos sempre que as pessoas digam: eu sou convidado a. Quero aceitar esse convite? Quando você fala eu quero, você faz a pergunta para você, eu quero aceitar esse convite, você está se conectando com a lei de liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará, ensina Jesus. Sem a liberdade de escolha, não vamos a lugar algum. Ah, mas o que vão pensar de mim? Você já entrou no estereótipo da máscara. Você não tem nada a ver com a vida dos outros, que o que os outros pensam, deixam de pensar de você. Você é responsável pela sua vida. Então, se você não exercita a virtude, o mal-estar, o desequilíbrio, a doença é sua. Se você desenvolve a pseudo-virtude, as outras pessoas vão pensar que você virou um anjo barroco reencarnado. Está com aquela carinha de anjo barroco, todo sorridente, todo. Mas por dentro você vai continuar com os mesmos problemas. Então não adianta parecer. É necessário ser. E o ser é você com você mesmo. Nem parecer para os outros que você é já uma pessoa cristã virtuosa, funciona. Nem tampouco dar vazão a todos os sentimentos egóicos que vier. Que se dane, vou viver o mundo, vou fazer o que eu tenho direito. Sim, nós temos direito. Nós temos direito de plantar espinhos. Só que você tem a liberdade de plantar espinhos. Mas todos os espinhos vai ter um momento que você vai ser convidada a colher. Você é convidada a colher os espinhos. Mas é um convite que vem da lei de causa e efeito.
A lei de causa e efeito é uma mestra severa que vem, você vai fazer isso agora, ponto. Já não é um convite e convocação à consciência, é uma determinação divina Mas eu não de senti. nós sofrermos as consequências daquilo que nós fazemos. Para quê? Na pergunta da Irma sobre expiação, nós colocamos isso. Para evitar que o espírito fique séculos, às vezes até milênios, sem evoluir. A benefício dele mesmo, a dor vem para que ele aprenda a valorizar o amor. O convite primeiro foi sempre de valorizar o amor. Se nós valorizamos o amor por consciência, não por obrigação, porque não vai acontecer por obrigação, a dor não surge nunca. Para quê? Se a pessoa amorosamente está seguindo o caminho. Se nós plantarmos flores no caminho, nós vamos ter sempre flores na nossa vida. Se plantarmos os espinhos, não temos como deixar para o outro colher. Não é comigo. Fulano de tal vai lá e vai colher os espinhos. Nós vamos colher, um por um. E vamos tirar o espinho e plantar uma flor no lugar. A flor que nós deveríamos ter plantado desde o início. Isso que é reparação. A pessoa... Mas o que acontece com muita gente? Quando ela percebe aquele monte de espinho, ela faz igual criança birrenta. Vai lá e sapateia, pisa no espinho, grita, rola. Né? Que é aquela pessoa que quando vem a dor, ela se revolta contra a dor. Em vez de desenvolver a mansidão que Jesus ensina para encontrar o descanso, o alívio, o descanso, a pessoa se revolta. Ela pode, né? A gente pode deitar e rolar em cima dos espinhos que nós plantamos? Podemos, temos a liberdade. Só que além dos espinhos, você vai ter um corpo cheio de ferida para cuidar. E depois que você cuidar da ferida, você vai lá, retirar o espinho e plantar uma flor no lugar. É da lei que nós só plantemos flores. A lei é de amor, justiça e caridade. Quando nós vamos cumprir essa lei, é escolha nossa. Então não existe a obrigação de cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Agora existem consequências de não cumprir. Se nós quisermos ficar livres das consequências, aí aceitemos os convites de Jesus. Aí nós ficamos livres. Né? Livres das aflições, livres do sofrimento, de tudo que esse estado de plantar espinhos gera. Em relação da Graciela, durante a nossa evolução, as provas vão ficando mais difíceis, ou também ligado com o que você falou, ou apenas é feito um convite para ver se você consegue. Não é que as provas vão... Por exemplo, você acha que já tem paciência, aí daqui a pouco aí vamos colocar aquele cara ali para cruzar com o Alex para ver se ele tem mesmo. Acaba descobrindo, eu não tenho tanta paciência. Não é bem assim como você está falando. É o seguinte, não é que as provas vão ficando mais difíceis. É que os nossos ombros vão ficando mais fortes. Jesus certa vez ensinou que Deus não dá fardo pesado para ombros frágeis. Então, enquanto nós estamos incipientes em amor, a própria misericórdia divina nos poupa de muitas provas. À medida que nós vamos ficarmos mais fortalecidos, tendo condições de passar pelas provas, elas vêm. Isso acontece muito nas inimizades espirituais. Espíritos que nós ferimos ou que foram cúmplices nossos, muitas vezes ficam séculos sem nos reconhecer. Eles às vezes até tentam nos reconhecer e a providência divina protege. Aí a pessoa começa a melhorar, começa a fazer esforço, desenvolver virtude. Daqui a pouco chega o Espírito. Nessa minha existência eu já perdi as contas de quantos espíritos que se achegaram e se transformaram em amigos. Pela nossa transformação, pelo esforço e tudo, o que acontece? Você está mais preparado e aí o processo da conciliação se dá.
quando nós, claro, fazemos esforço, porque se não fizermos o esforço, né, não vai acontecer. Então, por isso que acontece isso. Muita gente fala, depois que eu comecei a ser espírita, comecei a ir ao centro, comecei a melhorar, aí que a coisa piorou, então vou largar desse negócio. Muitas vezes é exatamente isso que os nossos inimigos querem. Às vezes a pessoa tem até uma trégua depois que sai do centro espírita, porque eles sabem que mais tarde eles vão nos encontrar bem frágeis, e aí eles vêm. Porque tem um tempo também para você se fortalecer. Né? Todos nós temos um tempo reencarnatório específico. E esse fortalecimento é um tempo que a misericórdia divina dá. Se nós nos mantemos preguiçosos, aí, né, vem a aprovação de uma forma muito mais dolorosa e que nos pega desprevenidos. Aí vem a doença, né? Pode aparecer uma Pode doença, aparecer doenças de caráter físico, emocional, mental, né? Porque nós não fazemos o esforço que deveríamos. Né? Então, só o fato de você ficar inerte já é quase um problema. É um grande problema. É um grande problema. Você vai fazer o mal, só ficar parado já é o mal. Porque, veja, é a questão 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. E a resposta é que não. Que nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças. Porque responderemos por todo o mal que advier de não termos feito um bem. Então, toda ausência de esforço de fazer um bem é um grande mal. É claro que é menos ruim do que fazer o mal deliberado, mas não fazer o bem também é um mal muito sério. Alguém? E fazer o bem não é. Eu lembro que a gente conversou muito isso no fim de semana. Que não é dar comida para pobre só, né? Também. Porque a gente não é só. Porque eu sempre pensava, não, porque eu tenho que fazer bem para ela, fazer bem para ele, fazer esse tipo de caridade. Não, fazer o bem é você estar vigilante com todas as atitudes para com você, para aí, a partir daí você, é lógico que você vai começar a emanar e querer fazer isso para tudo, mas começa por você. Então, eu aprendi isso muito esse fim de semana. É exatamente isso. Né? Você faz o bem primeiramente para você se tornar uma pessoa melhor. E a partir do momento que você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai alargando esse bem cada vez maior. Porque os limites vão diminuindo. Né? Então, os benfeitores falam, fazer o bem no limite das suas forças. Se você se fortalece, o que acontece com os seus limites? Eles vão reduzindo as limitações e ampliando a sua capacidade de fazer o bem. Tem pergunta? Por favor. A pergunta é nesse sentido, que é uma coisa que me aflige muito, como lidar com a dor do outro. Assim. Que é como se a minha conseguisse administrar melhor, mas a do outro. E por mais que se faça caridade, existem coisas que não estão da sua ao meu alcance. Eu trabalho muito com questão de proteção animal e tal, e eu sofro horrores, assim, porque eu vejo o quanto eles sofrem pela maldade humana, fico até emocionando, porque é um sofrimento muito grande, e eu não posso fazer nada, assim, eu fico me sentindo de mãos atadas. E eu fico num conflito de como continuar a minha vida, com a minha evolução e com o meu caminho, sabendo que do lado tem uma atrocidade acontecendo. Assim. Quando nós desejamos ser a consciência dos outros, nós nos perdemos em nós mesmos. Vejamos, todos os seres humanos trazem as leis de Deus na consciência. O cumprir as leis é por conta de cada um. O que nós podemos fazer para tornar o mundo um lugar melhor? Melhorando a nós mesmos no limite das nossas forças.
Se você preocupa com o que o outro está fazendo, você está reduzindo o seu potencial de se melhorar. Nós temos um poder muito maior do que nós imaginamos, com a nossa mente, com as nossas ações. Não de transformar os outros, porque os outros vão se transformar por eles mesmos. E Deus tem recursos inimagináveis para fazer com que a crueldade que existe em nós, não apenas para animais, mas no nosso planeta tem muita crueldade com outros seres humanos, que têm capacidade de entender o que está acontecendo, né? Que é muito pior ainda do que atrocidades com os animais estão num nível mais irracional. Mas outro ser humano compreende o que está acontecendo. E temos aí milhões e milhões de pessoas sofrendo a crueldade. Se nós desejarmos acabar com isso, nós entramos num sentimento de impotência muito grande e vamos reduzir o nosso potencial, o potencial de ajuda. Nós podemos ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor orando pelo mundo, pelas pessoas, emitindo os bons pensamentos e, sobretudo, sendo um exemplo do bem. Um exemplo silencioso. Nós não somos convidados a cutucar, olha o que eu estou fazendo, faça igual. Isso não ajuda ninguém. Mas é você estar em paz com você mesmo. Estuda a parábola do semeador. A parábola do semeador ensina como nós agirmos frente ao outro. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu no pedregal, outra parte caiu no espinheiro e outra parte caiu na boa terra. A que caiu na boa terra produziu umas a 30, outras a 60 e outras a 100. As que caíram na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram as sementes. As que caíram no pedregal, como tinha pouca terra, logo a semente germinou. Mas como tinha pouca terra, a raiz não foi fundo, veio o sol e crestou as plantinhas. E as que caíram no espinheiro, o espinheiro sufocou as sementes. E Jesus termina dizendo: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, vejam aqueles que têm olhos de ver. Na vida uns dos outros, nós somos convidados a sermos semeadores das sementes de amor. As sementes de amor são imperecíveis. Então você semeia a semente de amor com uma oração que você faz por uma pessoa cruel, para que ela se desperte, porque essa crueldade um dia vai voltar para ela, seja para animal, seja para vegetal, seja para outro ser humano. Então você semeia a semente de amor silenciosamente. Agora, o outro é o terreno. Não é o semeador, esse semeador de Jesus não é o agricultor. O agricultor só semearia na terra fértil, né? É muito fácil fazer pessoas que já estão férteis fazerem o bem. Agora, aqueles que estão no perfil da beira do caminho, do pedregal ou do espinheiro, são pessoas, o espinheiro é aquele que sufoca. Uma pessoa cruel é ainda a pessoa que está numa condição de espinheiro. Mas o espinheiro um dia vai se tornar terra fértil. Agora, não cabe ao semeador tornar a pessoa uma terra fértil. Cabe ao semeador semear. O pedregal é aquele que tem pouca terra, a pessoa que tem propensão ao bem, mas o bem ainda é muito fugaz. Logo, ele arrefece. E o à beira do caminho é a pessoa superficial, aquela pessoa neutra que não faz bem nem mal, mas ainda está na neutralidade. Então nós, como semeadores, somos convidados a fertilizar o nosso coração, a semear e produzir os frutos no nosso coração, porque o único terreno que nós somos responsáveis pela produção não é o terreno do outro, é o nosso coração. Esse é o grande convite do Cristo. Quanto mais nós fertilizamos o nosso coração e produzimos, mais sementes nós vamos ter a oferecer, sabendo que
cada um desses perfis psicológicos que Jesus coloca vai se tornar terra fértil, cedo ou tarde. E não compete a nós torná-la, essas pessoas, compete a elas mesmas. O espinheiro um dia vai cansar dos espinhos plantados, porque vai fazer com que ele sofra muito. E aí ele vai querer se libertar do espinheiro. O pedregal um dia vai se livrar das pedras. E a beira do caminho um dia também vai se aprofundar na realidade da vida. Então, se nós fizermos isso, nós vamos nos manter em paz, apesar do mundo ainda cruel. Agora, se nós nos perturbamos com a crueldade dos outros, é uma pessoa impotente a mais nesse mundo. Né? E o planeta precisa de pessoas oferecendo todo o seu potencial de amor, no limite das forças. A limitação nunca é o outro que gera em nós, somos nós mesmos. Então, se nós ficarmos limitados porque o outro é cruel, o que nós estamos fazendo? Entendeu? Ah, mas eu não posso fazer nada. Podemos sim. Os bons pensamentos para o planeta, a oração, tem uma energia muito mais poderosa do que nós imaginamos. Vejamos, a energia da oração, dos bons pensamentos para o planeta, para a humanidade como um todo, é uma energia salutar. Imaginemos uma luz irradiando de nós. É assim que funciona. A primeira pessoa a beneficiar da luz somos nós mesmos. E aí nós irradiamos em torno de nós. A energia da impotência, nossa, que mundo cruel, esse mundo não tem jeito, também é uma energia mental. Só que é uma energia mental tóxica. Imaginemos uma energia escura saindo de nós e indo até as pessoas cruéis. O que vai acontecer com a crueldade delas? Amplia. Nós estamos jogando veneno e queremos que a pessoa fique boa. E jogando veneno em cima dela. Então nós somos convidados a produzir o medicamento que cura. A começar a curar no nosso coração. É esse o grande objetivo da vida. Porque se você cura o seu próprio coração e se melhora, você é uma pessoa a mais no mundo melhor. E é a somatória de pessoas melhores que nós vamos ter um mundo melhor. Não é as pessoas reclamando do mundo ruim que nós vamos ter um mundo melhor. Né? E ficar só lamentando o mal do outro. Mas é produzindo o bem no limite das nossas forças. Só para complementar, eu sei que eu tenho amigos que trabalham, ficam revoltados, muita raiva. E nesse sentido, não vale ter raiva, não vale ter revolta. Tem que lembrar desse terreno espinhoso com amor, com compaixão. E emanar a oração com esse sentimento, não de raiva, se eu pudesse pegar. Porque raiva não é oração, né? Aí é uma energia tóxica que a pessoa está enviando. É exatamente a energia tóxica que nós enviamos para as pessoas, acreditando que vai ajudá-las. Muito pelo contrário. A toxicidade primeiro passa por nós, nos intoxica e chega até o outro. Da mesma forma que a oração, que os bons pensamentos nos ilumina e chega até o outro. A questão 115, nós praticamente já refletimos. Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vejamos que essa pergunta com a resposta é a síntese do que Jesus também fala.
Então nós somos criados simples e ignorantes e temos uma missão. A missão de conhecer a verdade, que são as próprias leis divinas, para nos aproximarmos de Deus. Quando nós fazemos isso, nós vamos gradualmente adquirir a pura e eterna felicidade, começando com a felicidade relativa. Então, o estado de saúde espiritual é a felicidade relativa possível nesse instante evolutivo. Com o tempo, nós vamos chegar na felicidade pura e eterna. Isso só quando alcançarmos a condição de espíritos puros. Mas os benfeitores colocam que existem duas formas de encarar essa meta. A submissão, que é submeter a missão que todos nós trazemos da consciência, ou o murmúrio. O murmúrio é a revolta. Quando nós nos revoltamos, o que nós fazemos? Nós nos afastamos da perfeição e da felicidade, em vez de fazer esforços de aperfeiçoamento. Quando nós aceitamos, nós vamos fazer os esforços de aperfeiçoamento gradual para aprender com as realidades da vida, assumindo o dever consciencial que todos nós temos de sermos felizes. É um dever consciencial, da mesma forma que é um direito, o direito de ser feliz. E como que se conquista o direito? Praticando os deveres, o dever de sermos amorosos, caridosos, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, de amar as leis divinas, de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Quando nós agimos assim, o que nós estamos fazendo? Nos aproximando de Deus. E aí o que vai acontecer é uma gratidão profunda a Deus por estarmos nesse caminho. Vejamos que os benfeitores falam que é uma meta que está assinada. Assinada por quem? Pelo próprio Criador, que nos criou para a felicidade. Então, quando nós fazemos todo esse esforço, nós estamos agindo com gratidão a Deus. Quando nós murmuramos, nos revoltamos com as situações várias, e como nós falamos, nós mesmos que criamos essas situações, nós, na verdade, o que estamos fazendo? Um processo de uma profunda ingratidão a Deus. Em vez de cumprir os deveres para usufruir dos direitos, nós estamos num estado de rebeldia, nos afastando do aperfeiçoamento possível e da felicidade consequente. Então é aquilo que nós refletimos, para nós encerrarmos, nós refletimos é 9 horas, né, que nós vamos parar. Senão se eu não tivesse uma viagem para fazer amanhã, às 6 horas da manhã, eu podia até meia-noite, mas como eu tenho... para encerrar, né, essa reflexão, o que nós somos convidados? A saúde espiritual é resultado desse estado de suavidade e de leveza, no qual nós escolhemos ser mais saudáveis. Se já tivermos doenças degenerativas que em algum momento nós desenvolvemos, seja no presente, seja no passado, não importa, no sentido de que nós podemos conviver com determinadas doenças, até as chamadas degenerativas, e impedir que elas progridam e nos matem por situações muito dolorosas. Convivemos e trabalhemos em função da saúde espiritual, que é resultado sempre do esforço para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas. A virtude da aceitação daquilo que nós não podemos mudar e trabalhar efetivamente por aquilo que nós podemos mudar. Ou a virtude de acolhermos-nos como aprendizes que estamos na vida para aprender gradualmente com as várias experiências. Muitas vezes as experiências resultam em erros. O aprendiz, quando erra, acolhe-se e aprende quantas vezes forem necessárias.
até que ele já não erre mais naquela situação, vai continuar errando em outras situações. E é assim que funciona a vida, assim que acontece essa submissão à vontade de Deus, que é nos aperfeiçoarmos gradualmente. Agindo assim, nós vamos estar sempre fazendo exercícios para sermos pessoas mais saudáveis. E quanto mais se exercita nessa direção, mais saúde espiritual teremos. E todos nós vamos adoecer, vamos desencarnar, né? Vai acontecer com todos nós. Doenças mais ou menos graves. Agora, o mais importante é que ao final da existência, nós olhemos para trás e imitamos um sorriso maravilhoso de termos feito tudo aquilo que era possível e que aquela existência foi muito proveitosa. Porque quando olha para trás e chora, o espírito chora, mesmo que ele esteja socorrido, como o irmão Jacó no livro Voltei, foi socorrido pelo Dr. Bezerra de Menezes, mas olhou para trás e chorou de toda a vida dele, que ele não aproveitou para realizar o bem no limite das forças, para desenvolver as virtudes. Ficou focado no bem dos outros. Por isso fez jus até uma acolhida de um espírito como o Dr. Bezerra. Mas o principal ele não fez, que é esse bem maior dentro de si. Então, quando nós fazemos os esforços nessa direção, o resultado vai ser sempre uma vida de maior sentido, uma vida espiritualizada, em que nós vamos ser fiéis aprendizes do Cristo e não cristãos da boca para fora. Ser cristão da boca para fora é muito fácil. Ser cristão da boca para dentro pede de nós muito esforço, muita dedicação. Perfeitamente possível de ser realizado, mas pede esforço. Muita paz.